A paz do Senhor. Vamos comentar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Hoje eu vou ler com vocês aqui em Gênesis 37, só alguns versículos, tá? Diz assim: os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeava e se inclinava diante do meu. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu, e seu pai o disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti na terra? Então, irmãos, o que acontece? José, ele era muito jovem, era o filho que o pai amava, que Jacó amava, que teve com Raquel. Nós sabemos que Jacó teve duas esposas, teve Lia e Raquel. E Raquel ele amava bastante, Lia deu muitos filhos, e Raquel não, só na velhice ela teve José. E mais para frente um pouco, ela também se engravidou de Benjamim, e mais entrar em trabalho de parto, ela veio a óbito, ela faleceu, ficou só Benjamim, pequenininho. Mas José era o filho que Jacó amava. Com 17 anos ele começou a ter sonhos, esses dois sonhos muito diferentes. E os meninos já enciumavam porque ele era do coração de Jacó. Um dia ele vinha de longe, que Jacó pediu para José ir dar uma olhada nos meninos, nos outros filhos, para ver como estava no campo. De longe os outros vírus já armaram uma cilada. Disseram: hoje vamos pegar esse sonhador, vamos matá-lo, quero ver o que vai ser desses sonhos dele. Quando ele chegou, só que no caminho, quando ele vinha aproximando, Rubens, um dos irmãos, temeu a Deus e disse: não vamos matar, vamos jogar nesse poço. Para que matar o menino? Depois Deus vai requerer das nossas mãos, o sangue dele é nosso irmão. E aí então eles jogaram ele no poço quando ele chegou. Mas de repente passou um caminhão de escravos que ia destino do Egito. Eles tiveram uma ideia: vamos vender, vamos ganhar o que com esse menino nesse poço? Aí tiveram outra ideia: tirou a túnica dele, a roupa dele, matou um bicho, passou no sangue do bicho lá, do leão, sei lá do que, e para levar, para contar uma história para Jacó. Mas vendeu ele como escravo para o Egito. Chegou em casa, contou tudo para Jacó. Jacó chorou muito, viveu ali sem consolo, de tanta tristeza. Mas viu o sangue e acreditou que o filho havia morrido. O tempo passou, mas onde há um jovem que Deus ama, que vive a vontade do Senhor, Deus é com ele. Lá no Egito ele foi vendido. Quem comprou? Potifar, um senhor de dinheiro, de posição, comprou José como escravo. E percebeu que em José havia uma diferença. Era um menino diferente, costumes diferentes, terno. E de repente Potifar
confiou tudo o que ele tinha nas mãos de José. E José governava a casa de Potifar, sem Potifar ter nenhuma preocupação, porque tudo que José colocava as mãos, Deus era com ele, Deus prosperava. Mas chegou um dia que a esposa de Potifar se encantou por José. Então ela tentou ficar com ele por várias vezes e ele fugia, escapava dela, até que um dia ela quis pegar ele à força e ele então fugiu e ficou a túnica e as vestes. E essa mulher então armou contra José e chamou os homens que trabalhavam na casa lá no jardim e disse: esse hebreu que meu senhor arrumou para trabalhar na nossa casa, olha o que ele fez comigo, tentou me pegar à força. E de repente chegou Potifar, ela contou a mesma história. E aí o marido enciumado pegou José e lançou no cárcere, na casa do cárcere, na prisão. E José ficou ali, indefeso, porém tinha um Deus que via todas as coisas. E o tempo passou, às vezes nós parecemos esquecidos, irmãos, mas é porque Deus tem um propósito. Você vai ver que a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e teme a Deus. E isso cumpriu na vida de José. Ninguém mata sonho de quem Deus dá sonhos. Ninguém mata daquele que Deus ama. Porque tudo que você fizer vai contribuir para o bem, diz a palavra do Senhor. O tempo passou e José ali, de repente o carcereiro também percebeu que José era um homem diferente, um jovem diferente. Confiou a liderança daquele cárcere com José também. E José cuidava de tudo para aquele carcereiro. Um dia chegou ali naquele lugar, 2 trabalhadores também ali do rei, teve lá um problema e foi lançado na prisão, que foi o padeiro, né? E o padeiro e me esqueci o nome do outro, lá também, foi para a prisão. O copeiro, o padeiro e o copeiro do rei também foram presos. Ficou ali aos cuidados de José, mas naqueles dias José percebeu que eles estavam muito tristes. Chegou neles e perguntou o que havia acontecido. Aí eles contou, ele disse, nós tivemos sonhos, estamos muito angustiados. José então falou, então conta o sonho. Ele disse, ninguém consegue decifrar. Ele disse, mas isso é para Deus, conta o sonho. E então o Espírito de Deus que vivia na vida de José, fez José decifrar o sonho. Então ele explicou para eles. Para um ele disse, para você, daqui 3 dias você vai ser solto, vai retornar trabalhar com o rei. E para outro ele disse, infelizmente você vai ser enforcado daqui 3 dias. E as aves do céu vai comer mesmo a sua cabeça. Infelizmente aquilo veio acontecer. Mas ele disse para o que ia ser solto, mas lembra de mim, quando você estiver lá com o rei, fala de mim, tá bom? Mas o homem esqueceu, o tempo passou, existe o tempo de Deus nas nossas vidas. O tempo passou. 2 anos depois, um dia o rei estava aflito, teve sonhos, mandou chamar os magos, as pessoas que adivinhavam, ninguém conseguia esclarecer aquele sonho do rei. O rei, muito angustiado, ficou ali lamentando. De repente, aquele moço lembrou-se de José e disse, lá no cárcere, tem um moço que um dia nós estávamos aflitos e ele conseguiu decifrar o meu sonho e o sonho do outro. O meu cumpriu 3 dias, foi solto e o outro foi morto, como ele assim prediz. O rei disse, manda chamar. Arrumaram José, barbearam, colocou uma roupa bonita e ele entrou na presença do rei. Quando José chegou, o rei contou o sonho. Disse, eu quero que você revele para mim. E José, com a ajuda do Espírito de Deus, revelou. Disse, o sonho que você teve com as 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas, e o sonho que você teve com as espigas feias que devoravam as espigas bonitas, são assim, rei, é 7 anos, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome, muita fome intensa, que Deus te mostra que vai ter no seu reinado. Sabe o que o Senhor precisa? Arruma um homem sábio para economizar nesses 7 anos de fartura. Porque os 7 anos de escassez vai ser imensa de fome. Tem que ter em celeiro muita economia. E assim o rei disse, em quem eu vou acreditar? Quem é tão sábio? Só se for você mesmo. Rapidamente o rei tirou o anel
colocou ali no dedo de José como símbolo de uma aliança e disse: então a partir de hoje você será governador, você liderará todo o nosso reinado, colocarei tudo nas tuas mãos, cuida disso para mim. E o rei confiou em José, confiou. E ali José começou, tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, Deus abriu os olhos, deu sabedoria, porque quando o homem vive a vontade de Deus, do alto vem a sabedoria e a prosperidade. E aí então José trabalhou, de repente ele casou, teve 2 filhos e o tempo passou. No tempo aí aconteceu aqueles 7 anos mesmo, irmãos, desse jeito. Tudo aconteceu e veio o tempo da fome. De repente, no tempo da fome, a vizinhança, as terras vizinhas, vinham todos ali se refugiar no Egito, comprar comida com eles. E de repente, quem veio? Os filhos de Jacó, os irmãos de José. Sim, não reconheceram José, mas José reconheceu eles. E José ali com muita sabedoria, perguntou pelo pai, se eles tinham pai, acusou eles, disse: vocês são espias, estão aqui para espiar a terra. Eles disseram: não, meu senhor, viemos comprar mantimentos, comida para o nosso pai, somos todos filhos de um homem só. E ele disse: o seu pai vive, vive. Ai, José apertava o coração, mas insistia mais. Tem mais algum irmão? Sim, tem um que morreu, que não existe mais, mas tem um menor que ficou com o nosso pai. José então agora tramou várias coisas contra eles, só a fim de trazê-los todos para ali. E até que ele conseguiu trazer o irmão mais novo, porque deixou um ali preso na reserva e disse: vai buscar o seu irmão, o seu irmão mais novo. E depois, com tudo isso, trouxe também Jacó. E José teve que retirar várias vezes para chorar, porque a emoção era grande cada vez que eles vinham, sabe? Mas até que ele não aguentou, não suportou e disse: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Mas foi uma obra de Deus para hoje preservar a vida, o mantimento. E aí aqueles irmãos todos choraram e ele contou a história para o faraó. E aí o faraó então disse para ele: manda buscar toda a sua família e todo o bem do Egito será dele. Disponibilizou de carros, de homens, de animais para buscar toda a família e todos os pertences, para trazer, para refugiá-lo, para abençoar Jacó. José fez isso, tudo de lindo, tudo de bom. José não ficou levando em conta tudo que passou, né? Tudo que ele havia perdido, porque foram muitos anos. José agora já tinha 30 anos, 30 e poucos anos, que ele viveu ali de escravo. José era neto de Isaac, riquíssimo, era bisneto de Abraão, o homem da promessa de Deus. Mas ele entendeu, ele viu com olhos diferentes, irmãos. Ele entendeu que Deus usou ele para dar a liberdade para a família, para dar o socorro para a família. E ele conseguiu ver na vida dos irmãos, dos inimigos dele, que eles estavam sendo usados por Deus para fazer aquilo. E perdoou os irmãos. O tempo passou, vieram toda a família para o Egito, foi tudo muito lindo. Mas aí Jacó morreu. Quando Jacó morreu, os irmãos temeram a Deus de novo e disse: agora José vai vingar de nós. O nosso pai não vive mais. Pediu perdão com muita lágrima, todos choraram. E José abraçou e beijou e disse: de maneira nenhuma, meus irmãos, tenham paz, vivam, jamais eu vou fazer um mal a vocês. Deus, mais uma vez eu quero deixar claro, usou vocês para que hoje nós tivéssemos livres, tivéssemos comida. Olha onde Deus me colocou. E todos tiveram que se encurvar diante de José, porque agora eles se tornaram um grande homem naquele país. Ele era o governador, ele era abaixo do rei era ele. Então, é assim que Deus faz com as nossas vidas. Essa é a nossa palavra de reflexão para hoje. Vamos enxergar Deus nas nossas dificuldades. Vamos enxergar as mãos santas quando os inimigos fazem alguma coisa que não nos agrada. Vamos enxergar Deus naquilo que estamos sofrendo, porque um dia Deus vai transformar. O nosso Deus é de milagre. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e teme a Deus. Tudo que você está passando, creia. Somente creia, vai se tornar para o seu bem.
Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele usa tudo e todos para te abençoar. Acredite, espera mais um pouquinho e você verás o que Deus vai fazer. Somente permanece no lugar onde Ele te colocou. Onde você passar, faça o melhor de você. Dê o melhor no nome de Jesus e verás a glória de Deus, assim como José viu. Amém? Seja abençoado, que Deus nos abençoe nesta noite, no nome de Jesus. Amém?